Olá pessoal, tudo bem? É, Estou voltando a tentar postar alguns vídeos. Vou tentar fazer isso com alguma regularidade. Não estou tendo muito tempo de escrever no blog, mas vou tentar fazer as duas coisas. Vamos ver o que eu consigo progredir nisso aí. E, de forma geral, assim como no blog, os assuntos que eu vou tratar aqui, eu vou conversar um pouco, são assuntos bem aleatórios, né? Na área de teologia, de bioética, de assuntos contemporâneos, política, etc. Claro, algumas coisas eu vou falar com um pouco mais de propriedade, outras com menos, mas sempre vai se tratar basicamente de um ponto de vista pessoal, né? Sobre aquele assunto. E o assunto que eu queria trazer hoje é algo que eu li ontem no Facebook, na minha linha de notícias do Facebook, e que ele saiu numa matéria da Unicinos, né, Instituto Humanitas da Unicinos, e está falando sobre engenheiros e professores refugiados, que esses engenheiros e refugiados estão entre varredores de rua de São Paulo. Ah, Quando você lê a matéria, né, você entende que é o que está se direcionando ali dentro e que essas pessoas saem de locais de conflito normalmente, de muita dificuldade, vêm para o Brasil e elas então, muitas dessas com curso superior, com graduação superior e estão trabalhando, né, em funções incompatíveis com a sua formação universitária. E aí uma pessoa escreveu logo na primeira linha, né, dos comentários, que se essas pessoas fossem americanos, ou ingleses, ou alemães, elas estariam sendo direcionadas a trabalho em empresas, né, em suas áreas específicas. E aí fica uma pergunta, né, faz três pontinhos, ela faz uma afirmação, isso é uma afirmação, e daí, por que será que estes foram exatamente para o trabalho onde não se exige formação? É triste constatar ah, ao desrespeito e pouco caso quando a qualificação não vem com olhos azuis. E aí eu respondi não especificamente o comentário, né, mas eu respondi no próprio texto, dizendo que eu não entendi, eu entendia que isso é uma situação característica de quem é, se move para um outro país, para morar em outro país, seja refugiado ou não. A não ser que essa pessoa já vá com uma indicação para um outro país assumir um posto, que é diferente. Eu disse, olha, se eu fosse para um outro país, eu tenho mestrado, se eu fosse para um outro país qualquer, morar lá, dificilmente eu ia conseguir trabalhar na área que eu atuo. Dificilmente eu conseguiria dar aula. Porque aqui, até no próprio país onde eu nasci, onde eu me formei, onde eu fiz minhas graduações, pós-graduações, etc e tal, é difícil você conseguir trabalhar na área que você está. Inclusive, pior agora que nós estamos numa crise. E se eu sou refugiado, se eu saio do meu país e vou para um outro país, primeiro que o meu diploma não é reconhecido. Eu tenho que fazer toda uma estrutura para reconhecer meu diploma para poder trabalhar na área. Segundo que eu estou vindo para teoricamente, se eu sair daquele país e estou indo para outro, eu estou indo para esse país porque lá eu percebo que eu vou ter uma condição melhor de vida do que eu tinha no país de origem. Mesmo sendo como o gari, por exemplo. É uma profissão tão importante quanto a outra, qualquer. Lógico, claro, longe da minha área de formação, daquilo que eu me estudei, mas isso pode ser algo temporário ou não, depende muito da pessoa. Como, é, inclusive no próprio texto, você percebe que essas pessoas, é, a sua fala é extremamente grata pelo país, por dar a oportunidade, porque aqui eles têm segurança, eles têm condição de. Ou seja, eles estão extremamente gratos pela possibilidade de estarem aqui. E aí que contradiz o que aquela pessoa escreveu. Primeiro porque é uma fala completamente equivocada. Né? Você
achar que a pessoa está nessa condição por algum tipo de preconceito, porque para mim é isso que o texto dessa pessoa está dizendo. Ou seja, se esses fossem, se essas pessoas fossem brancas, europeias, talvez elas estivessem numa empresa multinacional ou qualquer outra empresa que usaria a formação dela. Ledo engano, é a mesma coisa. Se eu saio daqui do Brasil, vou para qualquer país, Portugal, Espanha, até, é muito difícil eu conseguir trabalhar na minha área, a não ser que eu seja uma sumidade conhecida internacionalmente, né? Caso que ainda não é esse. Mas se eu fosse para a Espanha, né, meu sonho é ir para a Espanha, eu vou trabalhar como professor numa faculdade, numa universidade? Dificilmente. Eu vou trabalhar numa função terciária, sei lá, atendendo uma pessoa, etc. Possivelmente até se eu conseguir um trabalho nessa área, ganhando mais do que eu ganho aqui na minha função. E, claro, eu escrevi alguma resposta ali, depois veio toda uma fala, né, mais contundente. Então, eu não vou discutir esse assunto, não vou ficar batendo boca, porque... E o que eu queria trazer não é nem especificamente com relação a esse assunto, né, essa falta de compreensão, inclusive, do que o texto quer dizer. Não é esse assunto específico, mas de forma geral, né, as pessoas hoje não se acho que não sei se é uma contaminação ideológica, ou uma falta de procurar compreender a realidade na sua amplidão. Elas não conseguem mais articular algumas ideias. Elas batem o olho numa foto, batem o olho num título, normalmente se para por aí, não vai tentar entender o texto. E se lê o texto também não procura articular nesse texto para compreender um pouco melhor aquilo que está sendo dito. Então o que eu queria trazer para essa conversa é assim, que tipo de sociedade está se criando, onde as ideias elas não conseguem mais ser debatidas, elas não conseguem mais ser ampliadas. Existe um monopólio de ideias, existe não só um monopólio, mas uma forma clássica de pensar, que é o politicamente correto, em que você simplesmente repete aquilo que a grande massa ou aqueles que estão direcionando a forma da sociedade pensar repetem. Apenas uma repetição. Não há uma análise da situação, não há uma análise do fato, não há uma análise da notícia. É simplesmente uma manifestação, porque a pessoa acha que ela tem que se manifestar de alguma maneira, baseado naqueles estereótipos que são criados e com base naquilo que a pessoa simplesmente observou da notícia, ou seja, a foto e o título, ela já manifesta uma opinião característica nos moldes do que aquela massa que construiu a ideologia pensa. E se você rebate essa ideia, se você coloca alguma outra argumentação, o mundo acaba. O mundo simplesmente desmorona. Eles não aceitam um livre debate de ideias com base na argumentação. Completamente, você percebe que se torna completamente emocional daí, porque as pessoas já apelam para algum tipo de manifestação de irritação, de grosseria, não é um debate de ideias, não é uma argumentação. Apresente as falhas na argumentação. Eu apresentei uma falha na argumentação, você está avaliando algo de forma parcial. Não, ali não há um problema aqui. O problema é o país onde essas pessoas saíram, que elas tiveram que sair do país. O problema está lá. Se o Brasil continuar do jeito que ele está aqui,
indo nessa maneira, com o nível de política que nós temos, logo nós teremos que sair para lá. Mas o problema não vai ser um país que vai me acolher, por exemplo, se algum me acolher. O problema está no país de origem. Então o problema não essas pessoas, engenheiros, professores, estarem trabalhando de garis aqui. O problema é eles terem que sair do país onde eles poderiam estar exercendo a sua profissão, regulamentados, contribuindo para o seu país, em que eles não podem. Esse é o problema. Aqui, eles trabalhando de gari não é o problema. Esse não é o problema. Mas, difícil, hoje está muito difícil você tentar qualquer tipo de argumentação. Hoje está muito difícil tentar pensar racionalmente. E eu tenho medo no que a nossa sociedade pode se transformar se nós continuarmos agindo dessa maneira. Fica essa reflexão incompleta, mas um começo de reflexão. Um abraço.